Vocês precisam conhecer. Radon Nassar tem um livro, ele escreveu acho que 3 livros. 3 livros. E se aposentou. Comprou um sítio no interior e parou de escrever. Ganhou o prêmio da Paulus. Ele é excelente. Tá? Vou escrever aqui. Radon Nassar. O livro é O Lavoura Arcaica. Esse livro é de tirar o fôlego de bom. Tá? E é um dos grandes livros da literatura contemporânea. Tá? O Nassar, apesar da produção muito estreita, muito pequena, ele é um dos grandes escritores contemporâneos. Tá? Ele não produz mais, já faz acho que uns 30 anos que ele escreve. Tá? Mas é muito bom, vale a pena. Tá? E ele vai trabalhar com isso também. Tá? A ponto de você tá lendo o texto dele, e aí de repente você, peraí, você está esperando uma coisa acontecer. Aí você está lendo aquele parágrafo enorme. Aí você passa, já aconteceu. Você entendeu o que já aconteceu, mas isso aconteceu a despeito de você. É uma experiência é um efeito que ele pretende causar em você, como leitor. Né? Experimentem. É um livro muito bom. E aí, esse uso da linguagem, ele quer dizer um monte de coisas. Ele não é só, vou fazer experimentações com a linguagem. Vou pirar em cima da linguagem só pelo prazer de pirar com a linguagem. Não. O que o Guimarães está fazendo é refletir sobre a condição humana. Tá? Por quê? A linguagem é aquilo que nos caracteriza como seres humanos em primeiro lugar. Tá? A gente respira como todos os outros seres vivos, a gente come como todos os outros seres vivos, a gente excreta coisas, a gente se reproduz, a gente nasce, morre, isso nos coloca em pé de igualdade com todo o resto, né? O que nos faz diferentes, o que nos caracteriza enquanto espécie é falar, é a linguagem. A linguagem é o que há de mais humano. Tá? E aí eu trouxe essa citação aqui, que é do Ribeiro Correia. É um texto, na verdade, da área de saúde, mas eles estão falando sobre a consciência no Bakhtin. Né? O Bakhtin vai falar lá na sua obra, acho que é no Marxismo e Filosofia da Linguagem mesmo, que a linguagem é o que nos permite formar uma consciência. A gente só tem consciência porque a gente é capaz de estruturar uma linguagem. A gente só pensa, a gente só tem condições de organizar as coisas, de ter memórias, de ter registros das coisas por causa da linguagem. Tá? E essa consciência é a consciência da gente mesmo, da gente existindo e do mundo à nossa volta. Então, na hora em que ele brinca com a linguagem e mistura as estações e une várias maneiras de produzir linguagem, né? E permite que os personagens constroem personagens que se expressam de uma maneira tão evidente para nós, fica tão claro o movimento do pensamento dessas pessoas, né? Ele está nos colocando uma grande reflexão a respeito do que é ser humano, do que é usar a linguagem. Tá? Então, ele diz o indizível. Tá? Lembra, teve uma outra citação aqui mais para trás? Acho que é aqui. Há um ilegível que atravessa a linguagem dele, né? Aqui, ó, ele diz o que não dá para dizer. Ele usa as palavras de uma tal forma que elas transmitam aquilo que, conforme as regras da língua e o vocabulário disponível, não dá para expressar. Se eu fosse me manter na linguagem prescritiva dos manuais e
nas fórmulas dos dicionários. Eu não conseguiria expressar o que eu quero expressar. Tá? O que ele experimenta com a linguagem são maneiras de dizer aquilo que é indizível, que a língua não dá conta. Então, já que a língua é algo arbitrário, nunca esqueçam disso, né? Tudo na língua é arbitrário. Ou seja, tudo na língua foi estabelecido por seres humanos. Né? É produto do processo do pensamento. Né? É uma coisa, um ciclo. Né? Então, eu vou criar maneiras de expressar aquilo que a língua não consegue expressar. Eu vou fazê-la expressar. Ao mesmo tempo, ele consegue criar uma expressão de identidade brasileira, usando essas maneiras de expressão que são tão próximas desse sertanejo, dessa pessoa comum. Ele não se restringe a isso, ele vai muito além, ele experimenta. Tá? Isso é bem complicado, gente. Tá tudo bem para vocês a respeito disso? Vocês têm perguntas? Façam perguntas. No questions. Sem perguntas. Então, aqui eu tenho um outro teórico, o Eduardo Coutinho, falando sobre a recepção dessas mudanças, tá? Dessas rupturas que ele traz para a linguagem. Tá? Esse é o início de um artigo do Coutinho. Tamanha foi a ruptura efetuada por Guimarães Rosa no âmbito da linguagem narrativa, desde a publicação de Sagarana, em 1946, que a crítica, acostumada em suas vertentes mais tradicionais à narrativa da geração anterior, explicitamente engajado, falamos sobre ela na semana passada, Vidas Secas, né, uma linguagem econômica muito direta. A crítica fez sérias restrições à sua obra, taxando-a de excessivo formalismo, de mero ludismo verbal, tipo, não, ele está só criando combinações a esmo das palavras, isso não tem significado. Tá? Então, a princípio, houve isso, a crítica se incomodou com isso. Tá? Embora essa postura não possa ser generalizada, houve críticos que, desde o início, deixaram-se sensibilizar com as inovações introduzidas. O que não se percebeu de imediato é que nos cortes efetuados pelo autor no plano da língua stricto sensu e do discurso narrativo, havia uma proposta de cunho estético-político, segundo a qual, como o próprio Rosa explicitou em entrevista concedida a Günter Lorenz, somente renovando a língua é que se pode renovar o mundo. Vamos pensar, então, no caráter de constante modificação da língua. Tá? A língua se modifica o tempo todo. Né? A gente cria palavras novas, maneiras novas de nos expressar. Né? E tem aí, de repente, maneiras que são típicas daqui, da onde eu estou. Eu perguntei para vocês usam parsa aí? Vocês falam parsa? Não sei se falam. Né? O que é típico daí? Né? Vocês têm também os códigos da comunidade onde vocês estão inseridos. Né? Esse caráter de transformação da língua, isso renova as coisas, isso aponta renovações. E revolucionar a língua significa revolucionar o mundo. Porque a língua é o recorte do mundo. É a maneira como a gente enxerga o mundo, é assim que a gente se expressa. Tá? Então, aqui, isso é linguística braba, tá? E aí eu tenho uma outra ideia de recepção, a recepção do Manuel Bandeira. Manuel Bandeira mandou esse texto para o Guimarães, em 57, tá? Depois de ler O Grande Sertão.
Amigo meu, J. Guimarães Rosa, mano velho, muito saudade. Me desculpe, mas só agora pude campear tempo para ler o romance de Riobaldo. Como que pudesse antes? Compromisso daqui, obrigação da colar. Você sabe, a vida é um Itamaraty. Viver é muito dificultoso. Depois, andaram dizendo que você tinha inventado uma língua nova, e eu não gosto de língua inventada. Sempre a reneguei de esperantos e volapuques. Vai se ver. Não é língua nova nenhuma, a de Riobaldo. Difícil às vezes. Quanto à palavra do sertão, a princípio, muito aplicadamente, ia procurar a significação no dicionário. Não encontrava. Deram o título, Grande Sertão Veredas. Nenhum dicionário dá a palavra vereda com o significado que você mesmo define na página 74. O Rio é só o São Francisco, o Rio do Chico. O resto pequeno é vereda. Tá? Então, esse é o Manuel Bandeira saudando o Guimarães Rosa. Achando espetacular o que ele está fazendo. Tá? E ele mesmo usando palavras estranhas no próprio texto, né? Flertando com o texto do próprio Guimarães. Tá? Se vocês forem olhar a vereda no dicionário, vai falar de caminho, vai falar de uma passagem, vai falar de uma coisa meio assim. Vereda no sertão é um tipo de lugar meio de charco, sabe? É um lugar meio alagado, assim. Tá? Então, em oposição com o sertão seco, eu tenho a vereda. Tá? Então, e esses 2 pontos aqui, quer dizer, existe muita discussão sobre o que quer dizer o Grande Sertão. Tá? O Grande Sertão Veredas, esse título, né? Isso aqui seria uma oposição, coloca os dois em situação de oposição, tem um e tem o outro. Tá? Ou seja, o Grande Sertão enorme e seco e as veredas que são encharcadas. Então, eu tenho a recepção pesada, né, de alguns que vão dizer, isso aqui é uma bobagem, esse cara inventou esse negócio para aparecer, né? E eu tenho o Manuel Bandeira dizendo que é espetacular o que ele está fazendo. Manuel Bandeira, o Antônio Cândido, né, muito rápido, vão enxergar isso, né? Então, até agora a gente não entrou, eu já mostrei o primeiro parágrafo para vocês, mas a gente não entrou no livro em si. Estou falando da linguagem dele. Essa linguagem aparece não apenas no Grande Sertão, ele usa esse mesmo experimentalismo nos livros de contos. Tá? Você pega e lê textos como Conversa de Bois, né? O Manuelzão Miguelin, e isso está lá também, de outras maneiras, né? Em outros enredos, né? Mas está lá também. Tá? Vamos falar sobre O Grande Sertão, romance 56, ele é contínuo, ele não tem capítulo. Tá? Eu lembro a primeira vez que eu fui ler O Grande Sertão, eu comecei a ler, e agora derrubei livro, inclusive. Eu comecei a ler o livro e eu pensava, tá, então eu preciso fazer outra coisa, eu queria chegar num capítulo, né? Terminar um capítulo. E aí eu li 50, 60, 70 páginas, nada de chegar ao fim do capítulo. Eu fui olhar e eu descobri que não tinha capítulo nenhum. É uma coisa só, do início ao fim, tá? Não tem parada, não tem